Júlia Santos de Moura e eu tô aqui para falar sobre o sistema decimal de numeração. Eu gosto de pensar nele assim como a gente pensa o português, onde os números são as letras e os valores são as palavras. No português a gente tem 26 símbolos, né? 26 letras. E já na matemática a gente vai trabalhar por enquanto só com 10, que vai de 0 até 9. Assim como no português, quando a gente forma palavras, a gente arranja as letras de certas formas e conforme a gente faz esse arranjo, adquirem novos significados. Aqui desformatou um pouco, mas eu quis mostrar que Roma é completamente diferente de amor, mas elas são formadas exatamente pelas mesmas palavras. Roma é um lugar, amor é um sentimento. Só da gente mudar a ordem, a gente já criou um significado completamente diferente. E a mesma coisa com os números. Se eu te falar 153, é diferente de 531. Mas são os mesmos números, os mesmos algarismos, só que posicionados de formas diferentes. Porque além de ser um sistema decimal, o sistema decimal de numeração é um sistema posicional, onde a ordem dos elementos importa. E a gente dá um nome para a posição que os elementos estão. O nome de cada posição é a ordem. A gente pode pensar nas ordens como primeira, segunda e terceira ordem, e assim por diante, mas também como unidades, dezenas, centenas. E conforme a gente junta três ordens, a gente forma uma classe. A gente tem a classe das unidades simples, dos milhares, dos milhões, dos bilhões, e assim por diante. A gente lida com isso todos os dias. A gente não precisa sair por aí decorando o nome de classe, nome de ordem. São coisas com as quais a gente está acostumado. Por exemplo, se você for para a feira, você vai trabalhar principalmente com as unidades simples. Você vai comprar 3 bananas, 10 maçãs. 3 bananas seriam 3 unidades. 10 maçãs seriam uma dezena. Se você gastar R$ 200 na feira, você gastou 2 centenas de reais. Entende? Quando a gente fala da classe dos milhares, a gente está falando, por exemplo, do nosso salário. O salário mínimo no Brasil gira em torno de R$ 1.000, 1 milhar. Uma pessoa rica que ganha, sei lá, 200 mil por mês. É uma pessoa bem rica porque ela ganha 2 centenas de milhares por mês. Se a gente está falando de um juiz que ganha 30 mil por mês, ele ganha 3 dezenas de milhar. Já a classe dos milhões é aquela classe com a qual a gente fica sonhando. É a classe da loteria, do prêmio da Mega Sena. Então, por exemplo, eu peguei essas notícias da Mega Sena acumulada em 45 milhões, ou seja, 4 dezenas de milhões, mais 5 unidades de milhões. A classe dos bilhões é uma classe que a gente lida um pouco menos, né? Mas é a classe das. Por exemplo, se você vender uma grande empresa, vai girar um valor em torno de bilhões. Eu trouxe o exemplo do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas do país. O PIB ele ultrapassa a classe dos bilhões e chega à classe dos trilhões. Mas olha só, o PIB do Brasil em 2018 foi 1.369 bilhões de dólares. Então ele tem 1 trilhão, uma unidade de trilhão, 8 centenas de bilhões, 6 dezenas de bilhões e 9 unidades de bilhão. Trouxe um exemplo para a gente entender qual é a importância das ordens, das classes e de ter isso bem organizado. Imagina que você vai dar uma festa para o seu sobrinho ou para o seu filho e você contrata um serviço de piscina de bolinha. Então, no final da festa, você tem que devolver as bolinhas e você precisa saber se alguma se perdeu, alguma coisa assim, então você vai ter que contar todas elas. Se você for uma, duas, tal, vai chegar no final, você vai ter perdido a conta e vai ter que começar tudo de novo. Então, qual seria uma boa solução para fazer isso? A gente poderia, a cada 10 bolinhas, criar um saquinho e a cada 10 saquinhos colocar numa caixa. Aí no final a gente conta as caixas, os saquinhos, as bolinhas soltas e tem a quantidade certa. Então, olha só. Aqui, se eu tenho 10 saquinhos em cada caixa, eu tenho 3 caixas, então eu tenho 3 centenas, né? 300 bolinhas. Cada saquinho está representando uma dezena. Eu tenho 5 saquinhos, então eu tenho 5 dezenas. E eu tenho 9 bolinhas, então eu formei 359 bolinhas. Olha como fica muito mais simples. Vamos praticar. Olha esse número, 2.369.384. Ele é um
um número que ele é formado por 4 unidades, 8 dezenas, 3 centenas, 9 unidades de milhar, 6 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar e 2 unidades de milhão. Ok? Então, ele tem duas classes completas, a classe das unidades simples, a outra classe é a classe dos milhares, que também está completa, e ele tem a classe do milhão, que está representado só pelas unidades de milhão, no caso 2 milhões. 2 milhões. Vamos ver como que o Enem cobra isso? Então, eu peguei esse exercício aqui, ele é o exercício 4 da lista, e ele traz um exemplo muito bom pra gente. Primeiro, quando a gente está falando do Enem, ele vai trazer um texto super extenso e provavelmente você não vai precisar usar tudo isso. A gente tem que reter as informações importantes, tá? Olha só. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiados em uma base. Tá até aí nenhuma informação relevante, a gente poderia nem ter essa parte do texto. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nela são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, coloca-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM, CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. O que ele está falando? É simplesmente como funciona um ábaco. Então, eu trouxe esse daqui, ele começa pelas unidades, vai para dezenas. Então, ele começa pelas unidades, as dezenas, centenas, milhares, exatamente como a gente escreve. Olha só, aqui eu tenho 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades, 3.246. É exatamente o que o texto está dizendo. Só que aí alguém foi lá e mexeu nos adesivos desse ábaco. E aí ficou fora de ordem. O que a gente precisa fazer então? Colocar esse ábaco na ordem certa. A gente não começa pela ordem de maior valor, a leitura? Então aqui a gente não começa pelo milhar? Então vamos procurar qual é o maior valor. Seria a centena de milhar. Aqui tem quantas bolinhas na centena de milhar? 4. Então com certeza esse valor vai começar com 4. Olha só com esse raciocínio rapidinho, a gente já eliminou quase todas as alternativas. A gente vai ficar entre a A e a D. O que a gente pode pensar? Olha só, é um número que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. A letra A só tem 5. Então a gente já chegou no que é a D. Tá vendo? Às vezes você nem precisa fazer a questão completa. Só de uma análise a gente já consegue chegar na resposta certa. Mas vamos continuar. Depois das centenas de milhar, vem as dezenas de milhar. Então aqui a gente tem 6 dezenas de milhar. 6. A gente não tem nenhuma unidade de milhar. Mesmo que a gente não tenha nenhuma, é importante que a gente coloque 0. A menos que o 0 seja o número mais à esquerda. Aí não tem problema. Mas aqui ele não é. Então você tem que colocar o 0. Por isso que a A tá errada, ela tá sem esse 0. Então é a letra D. Depois a gente tem uma centena, 7 dezenas e uma unidade. Entendeu? E aí eu trouxe esse outro exercício que eu achei um pouquinho mais complexo, que é o 1. Ele assusta, mas não é tão ruim assim. Vamos lá. Os maias desenvolveram um sistema de numeração vigesimal que podia representar qualquer número inteiro não negativo com apenas 3 símbolos. Então ele tinha um sistema de numeração deles. O nosso sistema de numeração é um sistema decimal. O que significa? Baseado em potências de 10. As unidades não têm nenhuma potência de 10. Então, por exemplo, 1234 são 4 vezes 10 elevado a 0. Porque é base 10, sempre. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 4 vezes 10 elevado a 0 é 4. Peso 1. Já as dezenas, você concorda que dezenas é 10? Então, o que é 10? É 10 elevado a 1. Se eu tenho 3 dezenas, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 1. Então, dá 30. 2 centenas. 2 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Então,
tem peso 100. Tá vendo? E o milhar? Uma unidade de milhar é 1 vezes 1000. 1000 é 10 ao cubo. Então, tem peso 1000. Porque a nossa potência é 10. No caso dos egípcios, é 20. Então, no caso dos egípcios, seria 4 vezes 20 elevado a 0, 3 vezes 20 elevado a 0, 2 vezes 20 elevado a 2 e 1 vez 20 ao cubo. O que a gente faz no nosso sistema decimal? A gente não resolve cada uma dessas potências e depois some, olha. 4 vezes 10 elevado a 0, 4. 3 vezes 10 elevado a 1, 30. 2 vezes 10 elevado a 2, 200. E 1 vezes 10 elevado a 3, 1000. E aí a gente soma isso, 1234. E a gente tem um número. A gente já faz automaticamente. Mas no final das contas é esse raciocínio. E é exatamente esse raciocínio que a questão está cobrando. Então, ele fala isso daqui nesse parágrafo. E ele traz um exemplo. Olha aqui a figura 2. Aqui é como se fosse a unidade. Aqui as potências são potências elevadas a zero. Então, eu tenho 12 vezes 20 elevado a zero, que dá 12, porque 20 elevado a zero é 1. Aqui, eu tenho 6 vezes 20 elevado a 1. E aqui, eu tenho 8 vezes 20 elevado a zero. E aí, ele soma todos esses valores e tem um número. E ele quer que a gente descubra que número está escrito aqui. Vamos começar pelas unidades. 19. 19 vezes 20 elevado a zero, que dá 19. Nenhuma dezena. Então, 0 vezes 20 ao quadrado, que dá 0, porque todo número elevado a zero é 0. E ele tem aqui 13 vezes 20 ao quadrado. Já fiz essa conta, que dá 5.200. Então, 5.200 mais 0, mais 19, 5.219. Totalizando, letra D. Então é isso, gente. Destrinche os problemas em questões menores. Eu acho que essa questão ela tem um nível de dificuldade maior, porque trabalha com potências, mas é sempre isso. Se é um sistema decimal de numeração, base 10. Se é um sistema vigesimal, base 20. Se for um sistema de base 12, base 12. Isso é muito interessante. Se você quiser seguir na carreira da computação, por exemplo, é binário. A base é 2, é entre 0 e 1. A base 10 é entre 0 e 9. Na computação a gente também usa hexadecimal, então baseado na base 16. Então é só você ir trocando a base. A potência do primeiro vai ser 0, do outro 1, 2, 3 e assim por diante. E assim você vai acertar qualquer exercício. É isso, gente. Muito obrigada. A lista de exercícios tá aí, depois vem a correção de exercícios.